Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias, que tem para você os seguintes destaques. Vamos falar do Pé de Meia, que completa um ano com milhares de estudantes sendo beneficiados neste programa. Estaremos falando também sobre pequenas empresas, que inclusive as pequenas empresas que já podem se habilitar para fazer pequenos serviços para os órgãos públicos. Estaremos também trazendo outras informações, como o lançamento do Memórias do Brasil Rural. Tudo isso e muito mais nesta edição do jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos justamente esta edição falando sobre o programa Pé de Meia, que completou um ano com milhares de estudantes que estão sendo beneficiados. Esse programa é do Ministério da Educação e completou justamente um ano. E com milhares, inclusive, de estudantes que já são beneficiados. O programa incentiva a permanência dos estudantes de baixa renda no ensino médio e oferece também incentivos financeiros que podem chegar aí a R$ 9.200. Vamos observar. 480 mil jovens brasileiros abandonaram a escola antes de terminar o ensino médio. Os dados são do último censo escolar e refletem um problema que vai além da educação. Muitos adolescentes não conseguem dar continuidade aos estudos porque precisam trabalhar para se manter e ajudar a família. Assim, os filhos das famílias mais pobres ficam sujeitos a um ciclo de baixa escolaridade e desigualdade que se perpetua de geração em geração. Há um ano, o governo federal criou uma estratégia para quebrar esse ciclo de falta de oportunidades. Com o programa Pé de Meia, o Ministério da Educação está investindo mais de 12 bilhões de reais para garantir a permanência de 4 milhões de estudantes nas salas de aula. O diferencial do Pé de Meia é que nós estamos olhando para o acesso, para a permanência, porque a regularidade também impacta pedagogicamente a qualidade do processo de aprendizagem. Então isso também é muito importante. A ideia do Pé de Meia é justamente segurar na escola os alunos que tendem a desistir por falta de condições financeiras. O programa oferece uma ajuda de custo de R$ 200 para alunos do ensino médio de baixa renda e também para quem cursa o EJA, a Educação de Jovens e Adultos. O estudante André Santos mora na comunidade de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, e com o valor que começou a receber do Pé de Meia, ajuda nas despesas da casa e vai investir em cursos para complementar sua formação. Graças ao Pé de Meia, eu consegui pagar um curso que eu estava pretendendo muito fazer, que é um curso de inglês. Graças ao Pé de Meia, eu pude ajudar em casa, não só com o meu salário, porque eu trabalhava, só que agora, como eu estou em um período de desemprego, eu sei que eu tenho o Pé de Meia para, além de ajudar em casa, ajudar com certas coisas que eu preciso e o meu curso. Então foi um impacto extremamente positivo na minha vida. E não basta ir à escola. O Pé de Meia também tem uma estratégia para incentivar que esses jovens se dediquem mais aos estudos. Toda vez que o aluno passar de ano, o governo deposita R$ 1.000 numa poupança. Para ter acesso a esse dinheiro, o estudante precisa terminar o ensino médio e comprovar participação no Enem. Considerando as parcelas mensais, a poupança anual e o adicional de R$ 200 para quem faz o Enem, o benefício pode chegar a R$ 9.200 por aluno. A professora Eliane Brilhante lembra que era comum ver as salas de aula ficando mais vazias ao longo do ano. Esse cenário mudou com o incentivo do Pé de Meia. Com esse incentivo do Pé de Meia, a gente consegue perceber que o aluno se comprometeu mais com a escola. E eu percebo assim, a preocupação deles de estarem presentes, de tentar justificar o dia que precisa faltar, eles têm esse compromisso com a gente. Nesse primeiro ano de funcionamento, o Pé de Meia também permitiu que jovens como o André pudessem enxergar mais oportunidades. Diferente das duas irmãs mais velhas, ele quer ir para a faculdade e continuar estudando. Eu tenho duas irmãs que elas, na época do estudo delas, onde elas estavam no ensino médio, elas não puderam ter acesso ao Pé de Meia. Eu sinto que
Isso, além de transformar e ajudar muito a minha vida, me põe num local que elas não estiveram. Porque para fazer curso, elas tinham que sair da escola e trabalhar, ou ir trabalhar e sair direto do trabalho e ir para a escola. Eu consigo estar dentro da minha escola, saber que eu vou ter um dinheiro para ajudar em casa, tanto para fazer um curso. Vamos agora então falar das pequenas empresas que inclusive já estão aí autorizadas ou já podem se habilitar para fazer pequenos serviços para os órgãos públicos. E tudo isso por meio da plataforma Contrata Mais Brasil. Quem oferece então serviços poderá se habilitar para fazer pequenos reparos em órgãos públicos, municipais, estaduais e federais. A medida ajuda tanto os profissionais que oferecem o serviço e quem precisa. Vamos observar mais detalhes nesta informação. Os cerca de 16 milhões de microempreendedores individuais existentes no país desempenham um papel importante na economia brasileira, gerando emprego e renda, fortalecendo setores como o comércio, serviços e pequenas indústrias, além de reduzirem a informalidade e promoverem o desenvolvimento local. Para ampliar essas oportunidades, o governo federal criou a plataforma Contrata Mais Brasil. Tem estudos que uma contratação direta, que é um pouco o modelo semelhante, pode chegar a custar R$30 mil. Então, às vezes, para contratar um serviço de 6 mil, eu posso estar gastando até R$30 mil se o modelo não fosse simplificado. Então, a ideia também era diminuir drasticamente o próprio custo de contratar, porque não faz o menor sentido gastar mais para contratar do que o serviço que vai ser prestado. Então, tem uma vantagem enorme para a administração. O Contrata Mais Brasil é uma inovação tanto para os órgãos públicos quanto para a população. Para os gestores, significa menos burocracia, mais controle, transparência e otimização dos recursos públicos. Já para os pequenos empreendedores, abre novas oportunidades de negócios rápidos e isso tem impacto direto com a comunidade, com a oferta de serviços mais alinhados às necessidades da população e o fortalecimento do desenvolvimento econômico regional. O microempreendedor Wilson, de Campo Largo, no Paraná, trabalha com a manutenção de aparelhos de ar-condicionado. Ele se cadastrou recentemente na plataforma e já foi contratado para o primeiro serviço. Wilson fala sobre a facilidade de fechar negócios por meio da ferramenta. Não tem custo, né, de você participar, né? Você entra, faz o cadastro lá, tudo certinho, e você manda a tua proposta e o custo é zero, digamos assim, né? Não tem custo algum, né? E é rápido, é praticamente a mesma coisa que lidar com clientes particulares, né? Então é bem acessível, é mais rápido, digamos assim. Eles têm ali até 5 dias, de repente, mas o negócio flui rapidamente, né? Alex, responsável pelo setor de compras e serviços da Prefeitura de Campo Largo, foi quem contratou os serviços de Wilson para manutenção de aparelhos de ar-condicionado. Ele destaca as vantagens e a economia gerada com o uso da plataforma. A facilidade que é para usar a plataforma, custo zero, não tem custo nenhum. Esse já acho que é o principal argumento que tem que utilizar, porque não, hoje em dia existem aquelas plataformas pagas de licitação, então, querendo ou não, a prefeitura não paga no custo da plataforma, mas o fornecedor vai incluir aquele custo no produto. Então, em tese, a prefeitura está pagando de outra maneira, o custo daquela plataforma está incluso dentro do produto que a prefeitura está comprando. Outra grande vantagem do Contrata Mais Brasil é sua integração com sistemas, como, por exemplo, o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, exigido para quem deseja fornecer ao governo, além de contratos.gov.br e do Portal Nacional de Contratações Públicas. Tudo para garantir agilidade e transparência nas compras públicas. Várias prefeituras já aderiram, tem mais de 130 municípios com algum órgão
cadastrado, tem mais de 1.300 MEIs cadastrados no país inteiro, foram pouco mais de 20 contratos já fechados nesse primeiro mês. Parece pouco, mas é um crescimento exponencial, assim, a gente espera que isso vai crescendo de uma forma muito rápida e a perspectiva, inclusive, que ao longo dos próximos 2 anos, até o final de 26, a gente incorpore outras formas de contratação dentro da plataforma e criando um mercado de mais de 5 bilhões de reais dentro dessa plataforma. Muito bem, vamos falar então de saúde, a questão do câncer do colo retal, a doença que deve aumentar nos próximos anos. Tudo isso por um estudo que foi divulgado na última quinta-feira, dia 27 de março, e prevê um crescimento expressivo desses casos, que é o câncer de colo retal no Brasil. Isso tudo para os próximos 15 anos. E este aumento, inclusive, está ligado às questões com o envelhecimento da população e à falta de programas eficazes de rastreamento desta doença. Quem mantém hábitos saudáveis e tem menos chances de ter esse tipo de câncer. Exatamente. Então, hábitos saudáveis contribuem para menos chances. Vamos observar. O câncer coloretal, também conhecido como câncer do intestino grosso, atinge igualmente homens e mulheres e tem maior incidência em pessoas com mais de 50 anos. Uma nova pesquisa mostra que, com o envelhecimento da população brasileira, o número de novos casos registrados por ano da doença deve aumentar 21% entre 2030 e 2040. Segundo o estudo da Fundação do Câncer, os maiores aumentos projetados são para as regiões Norte e Centro-Oeste. Já a região Sudeste tem maior crescimento em números absolutos, com mais de 38 mil novos casos de câncer de cólon e reto em 2040. Mas esse é um panorama que pode ser revertido. De acordo com o coordenador da pesquisa, hábitos saudáveis previnem a doença. Especificamente no câncer coloretal, hábitos alimentares, né? Uma pessoa que se alimenta de forma muito pobre em frutas, verduras e legumes, ou seja, come pouca fibra, poucos alimentos vegetais, né, e muito alimento processado, muito alimento de origem de carnes vermelhas e embutidos, essa pessoa tem uma propensão a desenvolver o câncer coloretal. Programas de rastreio populacional para diagnóstico precoce também fazem diferença. É preciso reorganizar isso de uma forma que no SUS a gente tenha um projeto de pelo menos, né, ou no máximo, em uma década, a gente faça a colonoscopia para toda a população brasileira dentro de um protocolo e para quem já tem um plano de saúde, isso seja organizado pelas operadoras para que de fato façam o diagnóstico precoce dos seus beneficiários. Vamos agora falar de educação, porque o MEC lança o programa de reforço e cursinhos pré-vestibular populares. O governo federal, então, está destinando aí aproximadamente 537 milhões de reais para apoiar cursinhos populares pré-vestibulares e também a incentivar estudantes da rede pública que desejam ingressar na educação profissional técnica. Vamos acompanhar esta matéria que tem muitas informações importantes. Joyce tem 18 anos e acabou de entrar na Universidade de Brasília no curso de medicina. Menina de baixa renda, ela foi aprovada em 5 universidades federais, mas só conseguiu este feito porque teve a ajuda do programa Pé de Meia e de cursinhos pré-vestibulares gratuitos. Me preparou demais para o Enem, porque a minha base para o Enem foi realmente nesses cursinhos, porque na casa da minha tia eu estudava também, só que era mais focada no PAS. Então, o do IF, principalmente, os professores parece que sabiam tudo que estava na prova, então eles eram muito focados, isso me ajudou demais, porque quando eu cheguei no dia da prova eu já tinha os conteúdos que podia usar. E também tinha bolsa, foi bom para ir guardando um dinheirinho.
E para dar mais oportunidades para estudantes como Joyce, é que o governo federal criou este mês o Programa Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades para acesso de estudantes da rede pública de ensino à rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, conhecido como Partiu IF, e a Rede Nacional de Cursinhos Populares, o CEPOP. As duas iniciativas vão ajudar jovens em situação de vulnerabilidade social a realizarem o sonho do ensino superior. Para que os filhos de pessoas de baixa renda também tenham a oportunidade de sentar no banco de uma universidade, o governo federal vai destinar recursos da ordem de 530 milhões de reais. Esses cursinhos serão a ponte que vão preparar e encurtar o caminho de estudantes da rede pública que querem entrar na educação profissional técnica de nível médio ou no ensino superior. Este professor que coordena o curso Pré-ENEM do Instituto Federal de Brasília, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, destaca a importância desse projeto do governo federal para dar igualdade de oportunidades às pessoas de baixa renda que queiram ingressar no ensino superior. O importante é a gente destacar a perspectiva de enfrentamento, né, que esses projetos têm em relação a uma realidade que é extremamente dramática da sociedade brasileira, né, que é esse processo de exclusão, na medida em que ela é uma educação boa para aqueles que vêm de famílias mais aquinhoadas, mais preparadas economicamente, enquanto que para os filhos dos trabalhadores você tem uma escola precária que não possibilita o prosseguimento nos estudos e que, portanto, gera a exclusão. O Partiu IF quer preparar 78 mil estudantes do 9º ano do ensino fundamental para o ingresso na rede federal até 2027. Já o CEPOP quer apoiar 324 cursinhos populares também até 2027, para preparar mais de 4 mil estudantes da rede pública que buscam ingressar no ensino superior. Poderão participar jovens e adultos com uma renda per capita de até um salário mínimo. Os beneficiados também vão receber um auxílio financeiro de R$ 200 mensais para o apoio à permanência nos estudos. Nós vamos apoiar cursinhos que atendam determinados critérios, ou seja, esses cursinhos já existem. O que nós vamos fazer é apoiá-los e dar para eles mais condições, tanto financeira, mas também técnica, essa é a função do governo federal, sobretudo no MEC, para que eles possam ofertar uma formação pré-ENEM mais sólida e que tenham condições de atender esse aluno de uma maneira, digamos, mais confortável e também mais alinhada àquilo que o Enem vai pedir nos exames. Vamos agora então falar do Bolsa Família, porque mulheres são a maioria nas vagas do CAGED. Mulheres então integrantes do Bolsa Família representam mais da metade do saldo de vagas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, isso de 2024. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. As mulheres ocuparam mais de 720 mil vagas dos cerca de 1.300.000 postos de trabalho conquistados pelo público do programa Bolsa Família no ano passado. Nós temos feito várias parcerias com vários órgãos e órgãos empresariais para que eles realmente consigam olhar para esse público que está dentro do Cadastro Único e do Bolsa Família. E no ano passado, quando a gente olha os dados do CAGED, durante uma boa parte do ano, o saldo maior de empregos foi exatamente para esse público que está dentro do Cadastro Único e o público que está dentro do Bolsa Família. E a maioria dos acessos aos empregos foi exatamente das mulheres. O Bolsa Família é uma ferramenta que ajuda nos gastos domésticos, por exemplo, e em alguns casos é a principal fonte de renda de algumas famílias. O benefício ainda oferece mais tranquilidade para que o cidadão conquiste uma vaga no mercado de trabalho.
já que o Bolsa Família é garantido por até 2 anos após a efetivação em um emprego, caso em que a família recebe metade do valor. Cada vez mais essas pessoas vêm buscando a sua independência. O Bolsa ajudou a essas pessoas nos momentos críticos, principalmente nos momentos em que não havia outra forma de renda, mas hoje, até para poder viver de forma mais digna, essas pessoas, toda vez que tem ampliação de postos de trabalho, a gente vê que homens e mulheres do Bolsa Família vão atrás, buscam inserção, tanto na informalidade como na formalidade. E vamos agora falar sobre uma pesquisa de pessoas desaparecidas, porque grupos vulneráveis foram alvo dessa pesquisa de pessoas desaparecidas. No ano passado, mais de 65 mil pessoas desapareceram aqui no Brasil, e a maioria crianças e adolescentes. E por isso o Ministério dos Direitos Humanos, em parceria então com a Universidade de Brasília, lançou um observatório para pesquisar as dinâmicas e as causas desses desaparecimentos. Vamos observar. Olha só, o departamento, ou melhor, o Observatório de Desaparecimento de Pessoas no Brasil vai funcionar aí com 17 pesquisadores, pelo período de pelo menos um ano. Esses pesquisadores são de diferentes instituições de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eles terão a missão de produzir conhecimento para que possam aí subsidiar o aperfeiçoamento de políticas públicas voltadas para essa questão do desaparecimento de pessoas. No período de um ano, Luciana, somente em 2024, mais de 65 mil pessoas desapareceram no Brasil. Esses são dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E no mesmo período, cerca de 43 mil vítimas foram reencontradas. A maioria dos desaparecidos são crianças e adolescentes, no equivalente a 20 mil pessoas de até 17 anos, e dessas 12 mil apenas foram localizadas. O observatório vai se debruçar especialmente sobre grupos mais vulneráveis. Estamos falando de idosos, indígenas, jovens negros de periferias e também pessoas em situação de rua. Essa iniciativa se soma à política nacional de busca de pessoas desaparecidas, que foi criada em 2019. Muito bem, vamos falar agora de saúde, porque mais de 156 novas ambulâncias do SAMU foram entregues a 114 cidades. Ocorreu no dia 27 de março. O Ministério da Saúde, e através do ministro Alexandre Padilha, acompanhou a entrega de 156 novas ambulâncias que serão utilizadas por 114 municípios de 15 estados. O objetivo do governo federal é ampliar e renovar a frota do SAMU em todo o Brasil até 2026. Total de veículos entregues desde 2023 ultrapassa a 2,2 mil unidades, ou 2.200 unidades. O tempo é crucial para salvar vidas, e foi esse pensamento que levou o governo Lula a incluir no novo PAC o Programa de Renovação e Expansão do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência do SUS. A medida facilitou o repasse de recursos federais para a compra de ambulâncias em todo o país. Estão previstos recursos no valor de 240 milhões de reais para garantir a entrega de 2.300 ambulâncias até o final de 2026 e beneficiar mais de 20 milhões de brasileiros. Emergência é uma das questões mais relevantes. É a chamada hora de ouro. Os primeiros 60 minutos, eles fazem toda a diferença. O atendimento rápido e com equipe treinada, você salva vidas, diminui sequela, faz uma enorme diferença. Essas 156 novas ambulâncias foram entregues simbolicamente a prefeitos de 95 municípios de 15 estados. Esse lote vai beneficiar milhões de pessoas com a redução do tempo de espera do serviço de atendimento móvel de urgência. Segundo o governo, a cobertura do SAMU vai alcançar agora 90% da população brasileira. Para se ter uma ideia, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a resposta para urgências será reduzida de 40 para 15 minutos. No município de São Lourenço, no Piauí, com 4.400 habitantes, quando surge uma emergência,
é preciso contar com a sorte, porque o hospital mais próximo fica a 25 quilômetros de distância. O prefeito Tiago Santana comemora a chegada da primeira ambulância pública na cidade. É um motivo de muita alegria, é um momento histórico para a nossa cidade, São Lourenço do Piauí. É um significativo muito grande para a população, que vai ter um atendimento rápido, especializado e seguro para aquelas pessoas que precisam de algum atendimento imediato. As ambulâncias preparadas para atender casos de menor complexidade contam com um socorrista e um auxiliar de enfermagem e carregam itens para curativos, imobilização, desfibriladores, externo automático para casos de parada cardiorrespiratória. E as unidades de suporte avançado contam com a presença de um médico, já que trabalham com equipamentos e medicações específicas, como ventiladores mecânicos e bombas de infusão. Uma ajuda que faz muita diferença na hora de salvar uma vida. Um elemento crucial de todo esse processo é a disponibilidade da ambulância. Sem ela, nós não conseguimos chegar ao paciente. Sem ela, nós não conseguimos prestar essa assistência que a gente zela com tanto cuidado, com tanta prontidão. O SAMU não é distribuir ambulância. O SAMU não é só entregar uma ambulância. O SAMU é um serviço, como disse aqui a Lívia, que começa na ligação telefônica. Quando alguém liga para 192, começa ali o atendimento que vai salvar uma vida. Vamos agora falar do governo federal, que recebeu sugestões para tornar o comércio e serviços mais produtivo. Inclusive, o presidente que estava em exercício, Geraldo Alckmin, recebeu um documento que traz sugestões para tornar o setor do comércio e de serviços mais produtivos e também modernos e competitivos. A agenda institucional do Sistema de Comércio 2025 apresenta as pautas prioritárias para o desenvolvimento deste setor. Vamos observar. A Agenda Institucional do Sistema Comércio 2025 é um documento que apresenta as pautas prioritárias para o desenvolvimento do setor. O texto foi construído com a colaboração das federações de comércio estaduais, das federações nacionais e dos sindicatos empresariais. Por meio dela, apresentamos nossas propostas e defendemos os nossos valores e contribuímos com soluções concretas para um Brasil mais moderno, produtivo e competitivo. O documento defende, entre outras coisas, o incentivo ao empreendedorismo, segurança jurídica e simplificação da carga tributária, combate à concorrência desleal, desburocratização e digitalização de processos públicos e acesso a crédito. Além disso, o texto defende também a modernização dos modais de transporte, o incentivo à inovação e à qualificação profissional, a regulamentação da inteligência artificial e o incentivo à sustentabilidade. Além da entrega da Agenda Institucional do Sistema Comércio 2025, um painel reuniu parlamentares, especialistas, representantes do Ministério do Turismo e empresários para discutir as políticas públicas voltadas para o setor. A potencialidade que o turismo tem de transformar, a gente consegue atuar em tantas atividades que vão do modal aéreo, que vão da gastronomia, né, Adriana? Que vão do modal terrestre, do modal rodoviário, marítimo, não vou esquecer dos cruzeiros, calma. Mas eu fico feliz que a gente ainda pode fomentar mais ainda essa mentalidade de que o turismo é bom, o turismo é para todos e o turismo não é só para quem está visitando. O turismo é bom para quem está ali, morando. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, participou da cerimônia e garantiu total apoio do governo federal à agenda. Contem conosco na Agenda Institucional de 2025, saudar o comércio, todos os que estão no Brasil inteiro. Não tem agricultura sem comércio, não tem indústria sem comércio. O comércio é o campeão do emprego, da renda, da atividade civilizatória, né, que a civilização avança com o comércio. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala daquele policial que foi ferido
por arma com defeito que é considerado consumidor por equiparação. Vamos compreender com mais detalhes esta questão da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Policial ferido por arma com defeito é considerado consumidor por equiparação, decide 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado entendeu que o policial ferido deve ser considerado consumidor por equiparação, porque ele é o destinatário final do produto e foi quem sofreu as consequências diretas do defeito. Segundo o processo, o policial militar ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra a Taurus, fabricante da arma, após ter sido ferido por um disparo acidental causado por defeito da pistola que levava na cintura. O juízo de primeiro grau considerou aplicável ao caso o prazo de prescrição do Código de Defesa do Consumidor e o Tribunal Estadual manteve a decisão. No recurso dirigido ao STJ, a Taurus pediu que o Código de Defesa do Consumidor não fosse aplicado e que se considerasse o prazo de 3 anos do Código Civil, o que levaria ao reconhecimento da prescrição da ação. O relator ministro Antônio Carlos Ferreira disse que o conceito de consumidor não se limita a quem adquire o produto, mas inclui também quem o utiliza. O ministro comentou ainda que o artigo 17 do CDC, ao equiparar o consumidor a todas as vítimas do acidente de consumo, reforça o caráter protetivo da legislação. Com isso, para o colegiado, o fato de a arma ter sido comprada pela Polícia Militar é irrelevante para a classificação do policial. Vamos falar agora do Prêmio Nobel do Meio Ambiente. O brasileiro recebeu, então, este Prêmio Nobel do Meio Ambiente. O antropólogo brasileiro Eduardo Brondizio acaba de receber, então, o Prêmio Tyler 2025, um dos maiores reconhecimentos internacionais na área ambiental, conhecido como o Nobel do Meio Ambiente. Ele foi premiado por suas pesquisas sobre a Amazônia e também a valorização das comunidades ribeirinhas e os povos tradicionais. Olha, premiação super importante, né, a qual o antropólogo e professor Eduardo Brondizio, da Universidade de Indiana, acaba de ser premiado aí com o prêmio Tyler 2025, ao lado da ecologista argentina Sandra Dias. Brondizio, como você mesmo disse, aí é reconhecido por suas pesquisas na Amazônia, especialmente, né, sobre as comunidades tradicionais, como elas podem contribuir, né, para a conservação ambiental e também para a implementação de políticas de sustentabilidade. Em entrevista exclusiva para a Agência Brasil, o professor destacou a relevância da COP30, que vai acontecer este ano em Belém, no Pará, ressaltando que as últimas conferências não avançaram como esperado e a COP30 é vista como uma oportunidade aí para ações concretas na redução de emissões de gases do efeito estufa, né, e também para as mudanças climáticas. A gente sabe que no Amazonas, aqui na Amazônia como um todo, a gente tem vivido aí nos últimos anos grandes fenômenos naturais, como seca e também a própria cheia, que pode acontecer este ano, né, com uma intensidade bem menor do que em anos anteriores, mas pode acontecer. Então é uma premiação super importante, né, de uma pessoa, né, de um professor universitário, né, que de fato tem realizado grandes pesquisas aqui para a nossa região amazônica. Muito bem, vamos falar também de turismo. O turismo aqueceu-se aqui no Brasil. 2,8 milhões de turistas visitaram o país em 2 meses. Mais de 1.300.000 pessoas que são turistas internacionais estiveram no Brasil somente no mês de fevereiro. O setor comemora o resultado e promete muito mais crescimento. É isso mesmo, o setor do turismo celebra esse resultado. Só nos 2 primeiros meses do ano, o Brasil recebeu 2.800.000 turistas de fora do país. É um aumento de 57% em relação ao primeiro bimestre do ano passado. Juntos, esses turistas injetaram 9,3 bilhões de reais na economia. A Embratur atribui esse resultado às campanhas de divulgação da imagem do Brasil lá fora. Esse setor do turismo internacional é importante principalmente para micro, pequenas e médias empresas, que concentram 95% dos negócios desses turistas no Brasil. E olha, com grandes eventos internacionais no calendário deste ano, as perspectivas do setor seguem otimistas. Em julho, o Rio de Janeiro vai sediar a cúpula do BRICS, o grupo econômico que reúne Brasil e outros 10 países. Outro evento internacional que deve atrair bastante gente de fora é a COP30, marcada para novembro em Belém.
E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final. Mas antes de encerrarmos, vamos falar do lançamento dos Memórias do Brasil Rural, que aconteceu no dia 25 de março. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou do lançamento deste projeto que vai preservar textos, imagens, sons e documentos que contam a história da produção no campo aqui no Brasil. E o Memórias do Brasil Rural, que retrata justamente a transformação do país no celeiro alimentício do mundo. Vamos observar. O projeto Memórias do Brasil Rural, iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, do Canal Rural, da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu e da Embrapa, vai reunir em um arquivo audiovisual multiplataforma histórias, depoimentos e acontecimentos que fazem parte da trajetória do agronegócio brasileiro. Além disso, o projeto vai contar a história de grandes personagens do agro no Brasil. Esse projeto ele tem dois grandes pilares. O primeiro é a restauração desses acervos, que é bonito a gente ter um volume grande, sabemos que existe, mas é material que está sendo danificado com a ação do tempo, que não está bem armazenado, são materiais que não estão bem indexados, que nós precisamos organizar para que, de fato, possamos ter acessos, e muitos não são conhecidos. E um segundo pilar importante vai ser o resgate da história oral de muitos personagens. Entre os fatos relevantes, o Memórias do Brasil Rural vai relembrar a votação do novo Código Florestal, um dos mais avançados do mundo, o reconhecimento da primeira área livre de aftosa no Brasil e a introdução da raça Nelore no rebanho bovino brasileiro. É uma iniciativa fundamental nos tempos que vivemos, quando o excesso de informação muitas vezes nos dispersa, tirando-nos a visão daquilo que realmente importa. As futuras gerações, nossos filhos, nossos netos, toda a sociedade brasileira precisam conhecer a trajetória daqueles que contribuíram para construir a realidade que hoje temos no campo, um agropecuário sustentável e reconhecido no mundo todo. O conteúdo audiovisual ficará disponível para consulta no site memoriasdobrasil.rds.land/rural. Além do público em geral, a intenção é servir de acervo para pesquisadores, estudantes, professores e para aqueles que simplesmente desejam conhecer a história vencedora da agropecuária, da agroindústria e da pesquisa nacional, voltada ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras para o setor. O Brasil é hoje um dos grandes produtores do mundo, o grande exportador de proteína animal e vegetal, uma agricultura das mais competitivas do mundo, na vanguarda da ciência, da tecnologia. A indústria nasceu do agro, a primeira indústria brasileira, cana-de-açúcar, nasceu do agro. O agro sempre esteve na vanguarda de todos os avanços do nosso país. Memórias do Brasil Rural, na realidade é a história do Brasil. Quando a gente retrata a história do Brasil rural, nós estamos falando da história do nosso país, de todas as dificuldades, superações e conquistas que transformaram o Brasil nesse celeiro do mundo, né? E esta foi a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, que agradece a sua audiência aqui no Brasil e fora do país também. E queremos lembrar que você nos acompanha através do Facebook ou YouTube, @Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo através também do Facebook, A Hora da Notícia. Queremos agradecer todo o apoio técnico de nossa equipe de edição e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.